A Laia tem como objetivo descomplicar a anatomia, fornecendo conhecimentos práticos, concisos e objetivos sobre os aspectos morfofuncionais. A quarta gestão da Laia tem como proposta aula teórico e prática sobre os principais aspectos morfofuncionais e sua relação com a clínica do paciente. Palestras com expertises na área de anatomia. Estágios com ênfase no exame físico. Visita ao Instituto de Medicina Legal do Estado de São Paulo. Queremos contribuir com a formação acadêmica dos alunos, enriquecendo com o conhecimento da anatomia e sua relação com a clínica. Se você quiser aprofundar seus conhecimentos e se interessa pela temática em questão, vem para a Laia. Eu vou chamar agora, como em primeiro lugar, a nossa palestrante 1, né? Então, só um momentinho. Oi, Jéssica, boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu queria apresentar a Jéssica para vocês. Jéssica Freitas Fernandes. Jéssica é fisioterapeuta, formada pela Universidade de Santa Cecília, a Unisanta, em 2012. Ela foi residente do Programa de Residência em Transplante e Captação de Órgãos da Unifesp. Atuou como fisioterapeuta na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Ingressou em medicina na Universidade de Ribeirão Preto e depois ela virou aluna de medicina da Faculdade das Américas. Jéssica, ela vai intitular a palestra chamada Anatomia no PBL. Jéssica, boa sorte, boa palestra. Obrigado. Eu que agradeço pelas palavras, Bruno. Estou muito honrada de estar aqui presente com vocês, tá certo? Muito obrigada pelo convite, essa liga maravilhosa, Laia. E é isso, gente. Estou nervosa porque a gente fez tudo com muito carinho, com muito preparo para dar tudo certo. E eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência na anatomia. E porque eu passei por 4 faculdades, né? Vocês vão ver aí. Então, eu queria trazer um pouco dessa experiência para vocês na questão da anatomia mesmo no PBL e como ajudar vocês a enfrentar a anatomia no método PBL, tá certo? Junto com essas minhas experiências, tá bom? Muito bem. Então, já agradeci a liga, estou muito honrada, muito feliz de estar aqui presente, tá certo? E já informar que eu não sou expert em anatomia, tá bom? Só mais uma aluna querendo compartilhar um pouco da vivência que eu tive em 4 faculdades diferentes, tá certo? Já eu falo sobre essas 4 faculdades, tá? Mas sabendo do formato da anatomia aqui na FAM e a minha experiência nessas faculdades, resolvi ajudá-los mostrando um pouco de como funcionam as aulas de anatomia, tanto no método tradicional, quanto no PBL de outra faculdade e o PBL aqui da FAM, tá bom? Para orientar vocês como enfrentar esse obstáculo e não ser engolido pela anatomia, tanto no ciclo clínico quanto na prática médica. As faculdades, né? Eu falei que fiz 4 faculdades. Gente, como assim? Então, para quem não sabe, eu já sou formada em fisioterapia e eu fiz fisioterapia na Unisanta, a Universidade Santa Cecília. Para quem não conhece, é a faculdade onde treina a nossa querida Ana Marcela, que ganhou ouro agora nas Olimpíadas de Tóquio. É lá em Santos a faculdade, muito orgulho que ela nos trouxe aí para o Brasil, representando o ouro na natação. Então, é lá que ela treina. Eu tenho muito orgulho de ter formado fisioterapia nesta faculdade. Logo em seguida, eu passei na residência na Unifesp, onde eu também tive o prazer de fazer junto com o Bruno, nosso presidente. Eu fiz residência em transplante e captação de órgãos na Unifesp, na fisioterapia ainda. Exerci minha profissão, trabalhei durante 4 anos, amava o que eu fazia, mas ainda não estava completa, plenamente feliz na minha profissão. Então, eu decidi seguir a carreira médica e, por isso, eu me dediquei à medicina e eu entrei na UNAERP, que foi na Universidade de Ribeirão Preto, onde eu fiz o ciclo básico lá, estudei por 2 anos lá, e depois transferi aqui para São Paulo, onde eu estou até então na FAM. Eu me encontro agora na 7ª etapa, tá certo? Muito bem. Como é aplicada a anatomia no método tradicional?
Eu vou trazer um pouquinho dessa vivência, porque muita gente já entrou no PBL, mal imagina como é que funciona, só para vocês compararem aí como é que funciona, a diferença e ver os prós e os contras, tá bom? Então, no primeiro dia de aula, a gente vai lá conhecer o laboratório, conhecem as regras, horários de funcionamento, fazemos a oração do cadáver. Sim, não sei se vocês conhecem, mas existe uma oração do cadáver que geralmente ou a gente faz no primeiro dia, ou fica no quadro do laboratório de anatomia. Para quem não conhece, já eu vou mostrar para vocês, tá bom? Aí da segunda aula em diante, são aulas passivas, né? Que é o formato tradicional, onde tem um professor que dá aula para o aluno fica de forma passiva assistindo aquela aula, tá bom? Depois nós íamos ao laboratório de anatomia, e antes de começarmos a mexer, né, nas peças, o professor pegava aquela peça que a gente já estudou na aula teórica e reforçava o conteúdo, tá certo? Daí, depois, cada grupo ia para sua bancada, geralmente eram 5, 6 em cada bancada, e aí nós pegávamos a peça anatômica em cadáveres e o conteúdo que a gente acabou de receber na aula e começava a estudar. Podíamos levar o atlas de anatomia, pinça anatômica, e durante a aula o professor ajudava a gente se a gente tivesse alguma dúvida. A prova, no tradicional, geralmente são bem semelhantes, né? Tem a teoria, a prova teórica, a prova prática, e essa prova prática é um aluno por bancada, 1 minuto para identificar e responder qual a estrutura estava nos alfinetes, tá? E a cada minuto, a bendita palavra troca, que até hoje me dá taquicardia só de lembrar. Quem fez aí tradicional em outra faculdade, ou quem já é formado, tem muita gente aqui na faculdade que já é formado, vai lembrar do que eu estou falando. Por quê? O que acontece? Você ficava naquela bancada por 1 minuto, quando você estava observando, achando que estava lembrando, o professor falava, troca. E você tinha que trocar de bancada, porque a prova ia rodando até o final. Geralmente eram 10 bancadas, 1 minuto para cada bancada. Então, era meio que desesperador, assim, gente. Mas era assim que funciona. É assim que funciona em muitas faculdades tradicionais até hoje. E aí está a oração do cadáver, tá certo? Eu vou fazer, eu acho muito linda, em respeito e agradecimento a esses corpos que nos contribuem nessa formação tão linda, né? Então, é a oração ao cadáver. Alcuvar-te com a lâmina rija de teu bisturi sobre o cadáver desconhecido, lembra-te que este corpo nasceu do amor de 2 almas, cresceu embalado pela fé e esperança daquele que em seu seio o agasalhou, sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens. Por certo, amou e foi amado, e sentiu saudade dos outros que partiram. Acalentou uma manhã feliz e agora jaz na fria lousa, sem que por ele tivesse derramado uma lágrima sequer, sem que tivesse uma só prece. Seu nome, só Deus o sabe, mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza de servir à humanidade que por ele passou indiferente. Essa é a oração que foi criada pelo Karl Rokitansky em 1876. Muito bonita, né, gente? Ao cadáver, respeito e agradecimento. Muito bem, voltando à anatomia no PBL em outra faculdade. Eu já mostrei agora como foi no método tradicional, agora no PBL, mas na experiência de uma outra faculdade. A apresentação inicial era muito parecida com o tradicional. A gente ia conhecer o laboratório, as regras, os horários, fazer a oração do cadáver. Daí, essa questão da oração, gente, a gente fazia geralmente no primeiro dia de aula, tá bom? E aí ela ficava lá num quadro exposto no laboratório em si, tá bom? Aí as aulas de morfo eram um período todo, dividido em 3 aulas. Como assim um período todo? Ou uma manhã inteira, ou uma tarde inteira. E eram 3 aulas durante esse período todo. Tinha a aula de macro, que é a anatomia, a aula micro, que era a histologia, e a aula de revisão, onde a gente tinha uma revisão desse conteúdo e uma prova com o conteúdo que foi dado na aula anterior, valendo nota na média, gente. Então, era assim, dava um certo medo, mas era uma forma que a faculdade tinha para provar se a gente estava estudando ou não, ou seja, PBL, né, gente? Forma ativa de estudo. Daí recebíamos o roteiro todo de todos os problemas do módulo antes das aulas começarem.
contendo tudo o que cairia nas aulas, o que deveríamos estudar antes da aula, e o professor sempre sabia se a gente tinha estudado, porque se ele desconfiasse, ele nem respondia a sua pergunta. Daí a macro era no laboratório de anatomia, com cadáveres, os alunos com seus roteiros, o seu atlas podia levar. O professor dava uma breve introdução, geralmente 10, 15 minutos da aula que ia ser dada, e depois o restante era o tempo todo para a gente explorar as peças anatômicas e ir tirando as dúvidas do que já tínhamos estudado. Afinal, é PBL. E a prova era semelhante ao tradicional, tá bom? Só que era dividido em 5 bancadas para anatomia, 5 para histologia. Eram 2 minutos para identificar ali, em média, uns 4 alfinetes, onde a gente tinha que fazer a explicação do plano, eixo, segmento, vascularização de cada coisa. Era muita coisa. E aí, a nota final era a soma das provas de revisão, que eram feitas nas aulas de revisão, a teoria, a prova teórica e a prova prática. Daí eu trouxe aqui um pouquinho para vocês, para ilustrar um pouco como que era esse roteiro que era entregue antes, tá bom? Se vocês acompanharem aí no primeiro dia de aula, que foi no dia 27 de janeiro, o assunto do módulo 9, nessa tabela, era a hipófise e hipotálamo, certo? Aí, então, nessa data, neste módulo, se você estava no módulo 9, que nessa época eu lembro que era controle hormonal, ou mais conhecido como endócrino, aí o que eu teria que estudar antes de ir para o laboratório de anatomia? É isso aqui que está no lado. Identifique nas peças anatômicas ou artificiais ou no atlas a hipófise. Então, eu teria que saber localizar a hipófise. Depois explicar, além da localização, a função da hipófise e depois identificar a relação da visceral, o que tinha ao redor dela. Fossa craniana anterior, média e posterior, cela turca, tubérculo da cela e dorso da cela, forame lacerado, seio esfenoidal, enfim, todas essas estruturas que estavam ao redor ali da hipófise, certo? E também o professor exigia o suprimento vascular. Então, também tinha essa questão, era uma anatomia realmente a fundo, ele tinha que ver todas essas partes e a gente ir estudar, saber identificar todo esse roteiro para ir para a aula pronto. Certo? Agora sim, anatomia aqui no PBL da FAM, tá bom? Graças a Deus, para entender como é que funcionava toda essa rotina nova, né? Porque eu vim transferida, eu tive auxílio de vários colegas, e graças a Deus, muito obrigada a todos, eu acredito que tenha vários aí da minha turma, até 8. E aí, as aulas, eu já percebi que elas eram passivas, né? E como o método tradicional. Tinha o professor que dava o conteúdo e era lá no laboratório de anatomia antes da pandemia, né? Lá não tem cadáver, mas tem os computadores, tem a lousa interativa que eu achei um máximo, muito assim, avançado, muito... Nossa, eu fiquei abismada. Como a gente consegue realmente dissecar o corpo humano de uma forma digital, né? Então, bem legal, a lousa interativa. Também temos bonecos, e agora na pandemia a gente teve que reformular, como a maioria das faculdades, para a gente não parar, que foi o modo online, tá certo? Mas que também funcionou. Só um adendo, né, uma observação, que na FAM, este laboratório de anatomia, ele não tem cadáver, mas nós temos um laboratório com cadáveres, tá certo? Só que a aplicabilidade com os cadáveres que é diferente da outra faculdade. Aqui também existe um roteiro que se dá no início do semestre, da mesma forma, porém a dinâmica é adequada de acordo com cada módulo, ciclo ou tutor, tá certo? Porque às vezes tem um professor que gosta de trabalhar assim, outro professor gosta de trabalhar mais com imagem, então depende de cada módulo que vai se encaixando, tá bom? E a prova aqui, ela é integrada ao módulo. Aí temos um lado positivo e um lado negativo. Por quê? O lado negativo é que dificulta o tempo disponível para o estudo exclusivo da anatomia, já que o conteúdo das tutorias são muito extensos. Porém, o lado positivo é que nos mantém atualizados na correlação simultânea da anatomia, fisiopatologia e clínica. Isso porque a gente tem anatomia nos 4 primeiros anos, né? Tanto no ciclo básico quanto no clínico. Então, não tem como não aprender, gente. Só aprende quem não quer. E isso deixa a gente muito mais à frente do que muitas faculdades. Principalmente tradicional, que geralmente vê só lá no primeiro, né? No primeiro ano.
Há estudos que nos mostram que aprender anatomia só no primeiro ano, que é o que eu acabei de comentar, poucos vão lembrar das estruturas lá no sexto ano, né, no internato. Por isso que algumas novas faculdades não exigem tanto o estudo de anatomia em cadáver, tá certo? Mas a gente sabe que aprender é uma coisa e lembrar do que já foi visto é muito diferente. Então, por isso, temos que aprender a estudar de forma ativa, gente. Nós estamos num método PBL, não é verdade? E assim, saberemos correlacionar nas tutorias a anatomia com a fisiopatologia e com a clínica. E dessa forma, no final, tudo ficará mais claro, pode ter certeza, eu garanto que dá certo, tá bom? E aí, diante disso, eu, junto com a Liga Laiá, estamos em busca de potencializar a anatomia da FAM, né? Vamos melhorar isso e seguir adiante, vamos sair na frente. Nossa faculdade, ela tem muita coisa boa, então vamos usufruir disso. Ela tem excelente infraestrutura, uma biblioteca incrível, com os livros novinhos, cheios, eu fui lá, fiquei maravilhada. O hospital simulado, bons professores, estágios em locais de ponta, que aqui em São Paulo, qualquer hospital você já fica maravilhado, porque aqui é referência no Brasil todo, né? E nós, como alunos, temos o direito e o dever de buscar melhorias de ensino e aprendizagem. Afinal, quem não quer se formar na faculdade de referência, não é verdade? E isso também depende de nós, não só da faculdade. Quem faz a faculdade é o aluno. A gente já ouviu essa frase alguma vez na vida. Isso é muito real. Você tem que fazer a diferença, né? Mas como é que eu posso me dar bem a anatomia no PBL da FAM? Ah, adivinhem! Participando da Liga, óbvio. A Liga, gente, a gente preparou muita coisa legal. Assistam aí que a gente vai dizer algumas coisas. O curso introdutório está incrível. Mas a participar da Liga como efetivo ou como ouvinte também vai ser um diferencial na anatomia na vida de vocês. Então, quem quiser participar, gente, entrem na Liga porque tá sensacional, tá? Mas às vezes, não consegui entrar, não passei na prova da Liga, ou então realmente já estou em outra Liga, não tenho como participar. O que eu posso fazer? Usar o Atlas de Verdade, gente. A biblioteca está lá, cheia de livros. Peguem os livros, estudem, façam um roteiro, se organizem. Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas é aquilo que eu falei, gente. A anatomia, você casando a anatomia com a fisiologia, fisiopato, a clínica ela vai ser muito mais clara, vai ser muito mais fácil de você estudar lá na frente, tá bom? Principalmente quem está aí nos primeiros semestres, se dediquem na anatomia, que ela é muito importante. Aula dada, aula estudada. Gente, não procrastine. Se organizem, tá? Vídeos no YouTube. Gente, tem muito vídeo legal. Vídeos que ensinam até mesmo em peça anatômica de cadáver. Então, assim, muita coisa no YouTube você consegue encontrar, tá bom? Não deixe para amanhã. Reúna os amigos, marque para estudar, marquem para ir no laboratório, reservas de horário, pré-prova, ou durante o curso mesmo, para não ir se perdendo o conteúdo, tá bom? Leve as dúvidas ao professor, nenhuma dúvida é burra, nenhuma dúvida é medíocre, tá certo? Toda dúvida tem que ser sanada. Aparece uma dúvida besta, mas não é. E vai só te fazer crescer e ir lá para frente muito mais resolvido, muito mais seguro, tá bom? E repita as estruturas, segmentos, desenhe, escreva, cole em post-it. Tem gente que tem suas rotinas, suas organizações. Então, veja qual que é a melhor e a que cabe em você, na sua rotina, tá? Porque a anatomia não tem segredo, é decoreba, tá bom? E como me destacar? Você que quer ser um profissional diferenciado, né? Que a gente está falando muito disso, não quer ser só mais um, porque quando a gente se formar, gente, serão mais de 500 mil médicos, é muita gente. Então, não tem jeito, a gente tem que estudar, tem que se dedicar, tem que se divertir também, porque ninguém é de ferro, tá certo? Mas aproveite o hoje, porque amanhã pode ser tarde e você será o responsável por várias vidas. Então, quer fazer a diferença de novo? Vem para lá. Aqui alguns livros, tá certo? Que para mim são um dos melhores livros para o estudante em anatomia, sem dúvida nenhuma. Qualquer um desses aqui vão te ajudar a estudar melhor a anatomia.
O Moore, para mim, é um dos melhores livros, porque além do Atlas, né, da parte de estrutura, de identificação das estruturas, ele também é orientado para a clínica, então ele vem parte escrita para te orientar, então ele é muito completo, eu acho bem bacana. O Netter, que é maravilhoso, é um Atlas assim, sensacional, um dos melhores, sem dúvida. O Gran, que ele é um Atlas mais antigo, mas também muito bom, porque ele também, além de ter essa imagem em desenho, ele também tem imagens mais dissecadas, sabe? Uns cortes diferentes, também tem imagem em humano mesmo, também tem parte orientada à clínica, então ele também complementa bastante. Eu tenho desde a minha época da fisioterapia, então me ajudou muito e me ajuda hoje ainda na medicina. Então vale muito a pena e ele costuma ser mais barato que os outros. E o Sobota, que, gente, mais tarde vai ter sorteio de um kit de Sobota. Eu quero ganhar, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho Sobota. Mas aí, se quem for o sortudo aí, olha, parabéns, porque é um presentão, também um excelente Atlas, que vai ajudar muito na vida de vocês na área da medicina, tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido aí, que eu tenha ajudado um pouquinho a vocês entenderem essa dinâmica da anatomia, como ela funciona em outras faculdades e aqui na nossa faculdade. E nós sempre temos muito a melhorar, não é verdade? Então, por isso que eu trouxe essa aula, para introduzir um pouco da anatomia e o que a gente pode fazer para melhorar cada vez mais o nosso ensino, a nossa aprendizagem na anatomia aqui na FAM. Tá bom? Quem quiser, se tiver alguma dúvida ou quiser conversar comigo depois, eu deixei aqui meu contato, meu e-mail, o meu Instagram, jessicaf.fernandes, e meu canal no YouTube, que é Jéssica FF Medicina aos 30, onde lá eu dou dicas de, por exemplo, sobre o reingresso, você que é profissional da saúde e quer ir para a medicina, como funciona esse reingresso, financiamento estudantil privado, muita gente me perguntava como é que funcionava, acabei colocando no canal, enfim, espero que tenha gostado, gente, uma boa noite, bom curso introdutório para todos, até mais. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou a tesoureira aqui da Liga de Anatomia e gostaria de agradecer, Jéssica, e muito obrigada pela participação, por compartilhar um pouquinho dessa experiência com a gente, por tudo que você faz, ajudando a gente aqui na gestão e organizar o nosso evento. Estamos muito felizes em ter aqui você conosco, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez a todos. Estou muito feliz de fazer parte dessa liga, gente. Quem quiser fazer a diferença na anatomia, entre nessa liga, de verdade, porque a gente está fazendo muita coisa com muito carinho, sério. E dá para ver aí pelo número de sorteios, os próximos cursos que a gente está assim empenhado. Então, se você quer fazer a diferença, vem para lá, de verdade. Isso aí, vai ser muito bom. Jéssica, eu queria também agradecer a você, mas eu queria te fazer algumas perguntas. Tá bom. Que assim, começou a surgir na minha cabeça e eu acho que é de relevância, né, para o contexto da Liga. E da anatomia em si. Você sentiu diferença da anatomia tradicional para a anatomia PBL na sua formação como acadêmica de medicina? Sim, porque é aquilo mesmo que eu falei na aula, né? Geralmente, no método tradicional, a gente tem anatomia no primeiro ano de faculdade. Então, lá no último ano, é muito difícil a gente relembrar. Se a gente não tiver essa constância de estudar, fica difícil da gente relembrar. E os últimos anos, na fisioterapia, também é como na medicina, é como se fosse um internato, são os estágios. Então, muita coisa a gente teve que buscar por si só para poder relembrar e conciliar com a clínica. Algo que no PBL a gente vivencia por 4 anos seguidos. Então, assim, que a gente, desde a primeira etapa até a 8ª etapa, sempre a gente vai ter anatomia. Então, isso, não, sem dúvida, por isso que o PBL está crescendo tanto, né, no Brasil, porque realmente é evidenciado que os alunos eles estão saindo mais preparados, com muito mais carga, com muito mais experiência, conteúdo, que vai fazer a diferença lá na frente. Então, sem dúvida, para mim, fez muita diferença. E eu queria, assim, enaltecer aqui, né, engrandecer a FAM, porque tem recursos, né, inclusive tecnológicos avançados, para facilitar o aprendizado da anatomia. Então, é algo que deve ser explorado, e eu acho que a FAM tem esse potencial, né? E não só isso que a FAM tem, mas a questão do PBL, ele faz com que o aluno, além de estudar todo dia, ele relaciona muito o módulo que você está vivendo com a anatomia daquele caso. Então, todo momento você vai e volta na anatomia.
vai e volta. Então, isso é uma forma de você gravar e memorizar. Então, eu quero falar, porque eu gosto muito da anatomia no PBL. Também fui da anatomia no tradicional, quando eu fiz enfermagem, na Federal de Pernambuco. E, assim, realmente, eu sou mais fã da anatomia no PBL por esse motivo. Além do aluno buscar e ir atrás, ele consegue ir e voltar várias vezes para o mesmo assunto e consegue memorizar. Então, isso é uma característica boa. No tradicional, não é ruim, mas você, com o passar dos períodos, você acaba esquecendo o que você adquiriu no primeiro, no segundo ano, por exemplo. Mas só era isso. Jéssica, muito, muito, muito obrigado. Eu, como presidente da Liga, estou muito feliz e muito encantado com sua palestra. Obrigado. A gente já se conhece de residência, né? É verdade. Jéssica fez residência em transplante, eu fiz em obstetrícia na Unifesp, mas a gente se conheceu mais fundo agora. Obrigado, Jéssica. Um abraço. Imagina, eu que agradeço, gente. Boa noite. Até mais.